pílula de 10 minutos pra virar a sua vida. Bem-vindo ao Investir é para Todos. E hoje, com aquela dúvida, o que é melhor? Fundos base 10, ou seja, aqueles valores próximos aos R$ 10, ou fundos base 100, com valores próximos aos R$ 100? Sempre recebo essa pergunta. E aí, o que é melhor? Base 10 ou base 100? E eu vou para a tela com vocês para mostrar alguns comparativos do que eu realizei e você vai chegar à conclusão sozinho, porque é fácil, é simples assim, porque investir é para todos. Bora para a tela. Vamos à tela aqui. Pessoal, o que eu fiz de comparação, tá? Primeiro, são estes fundos que eu vou mostrar aqui para você agora. Tá? Estes são os fundos que eu comparei. Então você pode ver essa imagem que eu estou colocando aqui na tela. Quais os fundos que eu comparei, pessoal? Eu peguei fundos que são mais populares, queridinhos no seu segmento, alguns base 10, outros base 100, para que fique fácil e didático. A ideia é ser didático para que você entenda essa comparação. Tá? Então você pode ver aqui, né, ao redor as imagens, nós vamos avaliar RZTR, que é um fundo de papel lastreado ao Fiagro, tá? Então você fica exposto ao Fiagro. Ainda em papel, né, nesse mesmo segmento. MXRF é um queridinho, né, é bem popular, é de base 10. A RZTR é um pouquinho mais caro, está lá mais para base 100 do que base 10. Você vai ver tudo aqui na tela. E o Habit 11 também está ali para já próximo à base 100 e é o de papel. São 3 de papel. Comparei também 3 de galpão logístico. Primeiro, né? O que é papel, né? Papel são fundos de dívidas. Então, aquele fundo, ele emprestou dinheiro para alguma empresa, a empresa vai pagar com juros para ele e ele repassa o percentual do lucro para você. Isso é papel. Dívida não valoriza, logo então a tendência é papel não valorizar, ok? Então, 3 de papel que eu falei aqui. Vamos ter os 3 de galpão logístico. Quais são os de galpão logístico? HGLG, é um base 100, acima de 100. Se não o melhor fundo, considerado o melhor fundo, é um dos melhores fundos. GGRC e GARI 11 também, né? São base 10, são mais populares esse aqui. O que é galpão logístico, Danilo? Amazon, Mercado Livre, Shopee, essas empresas que fazem entrega na sua casa, elas usam galpões. Esses ficam na beira de estrada, né, do lado da rodovia aí, que é para distribuição de mercadoria. Basicamente é isso. Fora esses daqui, eu ainda peguei XPML e VISC, são 2 fundos excelentes de shopping. Esses são base 100, tá? E eu tenho aqui também um fundo, o FATN, que é um fundo de lajes, né? Aqueles prédios, né? Lajes corporativas também. Então, são diferentes segmentos, são diferentes bases, 10 e 100. E o que eu simulei? Para você entender aqui, eu vou mostrar na tela. Se eu começasse a aportar agora, no final de dezembro de 2024, né? Em dezembro eu comecei a aportar. Eu ficasse 12 meses aportando R$ 100. É o dinheiro que eu tenho para aportar, R$ 100. Tá? A gente vai começando a investir, abre a mente, tá? Vai facilitar muito o seu entendimento. Então, esses R$ 100, janeiro, 100 fevereiro, 100 março, 100 abril, ao final, qual compensa mais? Ah, Danilo, desse daí que você falou, já vou me antecipar. O que provavelmente mais valorizou foi o HGLG, porque é um fundo de galpão logístico, é gigante e tal, teve uma valorização boa. Quem conhece vai saber disso. Quem não conhece, fica aqui que você vai entender. Ou outro pode falar, não, o Habit 11, porque é um de papel que paga bem, é o que tem o maior dividendo yield, né? Que pinga na sua conta todo mês. Então, talvez no primeiro momento a briga fique para esses dois. Mas vem para a tela comigo, você vai entender aqui agora a comparação, como fazemos isso daí. Então, vamos para a tela. Então, pessoal, vamos lá. Todos estão aqui, tá? Primeiro, para você entender a planilha. Vou ocultar aqui, fica mais fácil para você visualizar. Vou começar, eu disse, de papel, né? MXRF11 é o mais popular entre os de papel. Esse aqui, a cota dele, começou em 2025, janeiro de 2025, em R$ 8,07. Então, ele pagou, em média, 10 centavos por mês. No final dos 12 meses, em 2025, ele pagou R$ 1,17. Isso foi o que o MXRF pagou, tá?
começo do ano, quem investiu os R$ 8,07, que é o valor da cota, teve um retorno de 14,5% ao ano, então, que é aquele dividendo, né, mensal que pinga, ele coloca o dinheiro na sua conta corrente, na sua corretora. Para quem investiu no final do ano, né, já no final de 2025, ficou um pouquinho mais caro, deu uma valorizada o valor da cota, subiu para 9,25. Ou seja, você pagou mais caro pelo investimento, mas mesmo assim ele deu um retorno de 12,6%. Então observe que comprar num momento bom, ou seja, comprar mais barato, o retorno ao final vai ser maior. Por quê? Ah, Danilo, eu paguei 8,7 lá no começo e tive um retorno de 10 centavos. Você pagou 9,25 e teve o mesmo retorno de 10 centavos. O retorno é o mesmo, ok? Mas percentualmente eu investi menos para ter o mesmo retorno que você. Então o meu foi estrategicamente melhor, tá? Então o lucro dela, a valorização da cota foi 1,18, saiu de 8,7 para 9,25, mais esses 10 centavos em média que ela pagou por mês, né? No final do ano, com uma cota, você ganhou 2,35 com uma cota do MXRF11. Então com R$ 8,07 você ganhou 2,35. Primeiro ponto que você pode me perguntar: ué, Danilo, você acabou de falar que cota de papel é dívida não valoriza. De fato, mas tem aquela questão da oferta versus demanda. O MXRF11 ele é muito popular. Então as pessoas que não têm o conhecimento, por mais que entendam que é um fundo sólido, querem pagar mais caro nele, mesmo sabendo que aquele valor está acima do que de fato é o justo, que é o preço sobre VP acima do justo, as pessoas acabam comprando. Porém, pessoal, existem outros fundos tão bons quanto e com um valor mais interessante, onde estrategicamente seria melhor se posicionar. Então, vamos à simulação. Com este valor, então, eu posso comprar com R$100, que é o nosso investimento inicial para quem está começando, daria para comprar 12,39 cotas, ou seja, 12 cotas. Não vai chegar no 13, então são 12 cotas. Então, vamos lá, essas 12 cotas. Vem um pouquinho para o lado aqui na tela. Comecei a aportar em dezembro, tá? R$ 96,84. Ué, Danilo, não era 100? Mas deu para comprar 12 cotas com R$ 96,84. Se eu quisesse comprar 13 cotas, ia passar dos meus 100. Eu tenho só 100, tá? É a minha simulação. Aportei em dezembro lá. Aí começou 2025. Janeiro, aportei de novo. Comprei mais 12 cotas, mais 12 pedacinhos do MXRF11 e já ganhei aqui 1,17. Tá? Então, para o mês seguinte, eu ia ter a soma disso aqui para aportar, 98,01. No mês seguinte, eu aportei de novo aquele valor. O que é aportar? Pegar o dinheiro do meu bolso, do meu salário, que eu guardei, que eu economizei para poder investir. Aí já veio mais 2,34, que é a que eu estou recebendo das cotas que eu já comprei. E observe que esse valor vai aumentando gradativamente. Ao final do ano, então, aportando aqueles R$100 mensais, onde eu cheguei? R$ 1.258 aportados, ou seja, saiu do meu bolso de fato. R$ 91,26 de dividendos pagos pelo MXRF, porque eu comprei várias cotas, né, ao longo do ano. E ele valorizou, todas essas cotas que eu comprei juntas, valorizaram R$ 169,92. Logo, eu fechei o ano com mais de R$ 1.500. Qual que é o lucro? De fato, que é o que está em azul aqui na sua tela, dividendos e a valorização, R$ 261,18. O que importa, pessoal, é isso aqui, ó, a minha rentabilidade foi de 20,7, tá? Ah, Danilo, mas muito pouco. Pessoal, esse 20,7 é o percentual sobre o que você aportou. Se você tivesse aportado mais, você vai observar que esses valores aqui vão aumentar, mas a rentabilidade, ou seja, o que ele de fato te deu de retorno, o que ele te valorizou para você, é os mesmos 20,7. Tá? Pode ver que isso aqui é uma fórmula, tá? É uma fórmula. Então, é matemático isso. Então, eu vou mudar aqui a simulação. Danilo, eu posso aportar 5 mil por mês. Dá para comprar 619 cotas. Apareceu aqui. Olha o tanto que você vai aportando aqui. Ó, e os dividendos, óbvio, são bem maiores, porque você compra mais pedaços do MXRF11 e isso te traz um retorno maior também. E a valorização também acompanha. Ao final, pessoal, você vai observar o quê? De lucro, você ganhou aqui, né? R$ 4.700 só de dividendos, aportando aquele valor mensal.
mais de 8 mil reais de valorização. De lucro, você teve de fato ali 13.472 reais. Olha a rentabilidade, os mesmos 20,7%. Então, o que faz o dinheiro em valor maior, né, ampliar ali, né, ele se multiplicar, é o valor que você aporta. Mas percentualmente, você vai observar que é o mesmo, não importa se você colocou 100 ou 5 mil reais. Então, na nossa carteira de 100, a gente começa assim. Por quê? Tem que começar, pessoal. No final do ano, você tinha 100 reais lá no primeiro aporte, lembra? Agora você já tem 13.472 aqui. Disso aqui, você já está recebendo aqui, ó, nessa simulação que está na tela. Não é melhor, né? Vamos voltar lá. MXRF11, são 12 aqui, 12. Pronto, agora eu voltei para a realidade aqui inicial. Ó, aqui você está ganhando R$14,04, tá? Com aquele investimento, o aporte de R$ 96,84 mensais. Então, vai aumentando aqui. Isso é uma escadinha, tá? É resto da vida, é aposentadoria, vai passar de você para os seus filhos. Enfim, é uma herança que você vai poder deixar para os seus filhos. Eu quero que você se apegue, então, a esses 20,7% de rentabilidade. E olha só, tá? 20,7% de rentabilidade, vou anotar aqui para não esquecer. Apesar de estar em formato de moeda, você sabe que é os 20,7%. Ele pagou, então, de dividendo 14,5%. Pagou bem e trouxe essa rentabilidade aqui de 20,7%. Vamos comparar com o outro de papel, que é o Habit 11? Habit 11, pessoal. Esse aqui, a cota dele é 78,49. Então, é mais, né, uma base mais para o 100 do que para o 10. Ele pagou, em média, R$ 1,04 ao mês durante todo o ano de 2025. Logo, deu 12,53 os pagamentos deste ano aí. Para quem comprou lá no começo do ano, fez um investimento a 78,49, ele pagou 16% de dividendo. Ó, a MXRF era 14, então ele pagou mais. Melhor para pagar. Porém, ele desvalorizou até o final do ano aí, tá? Ele caiu de 78,49 para 76. Para quem investiu nesse momento, o dividendo que ele pagou foi até melhor, foi 16,5%, que é aquele R$ 1,04 que ele te paga todo mês. Mas de 78,49 caiu para 76, então ele desvalorizou 2,49. Ao final, a sua rentabilidade dessa uma cotinha que eu estou simulando aqui deu R$10,04 de lucro, né? Se eu investir então R$100 nele, dá para comprar 1,27 cota, tá? Uma cota. Com essa uma cota, pessoal, olha só, ele ia me pagar R$1,04. Então uma cota dele paga melhor do que o MXRF11. Uma cota, porque percentualmente você viu que o dividendo yield dele estava de 16, ele paga melhor de fato. Mas vamos lá no final dos 12 meses, contando a valorização, o acúmulo. Olha só aqui quanto que ele deu, tá? Em dividendos pagos no ano, R$ 81,45. Ele teve uma desvalorização, caiu um pouquinho. O seu lucro seria de R$ 51,57 e ganhou, né? Então não teve um prejuízo. A rentabilidade foi de 5,1. Volta lá para o começo. Então a rentabilidade dele foi 5,1, pagando os 16%. Então veja bem, no MXRF pagava 14,5, ele pagou 16, então o Habit pagou melhor. Mas ele teve uma valorização, tudo, uma rentabilidade só de 5,7. MXRF foi de 20,7. A rentabilidade do MXRF11 foi melhor até então. Aqui você pode observar o quê? Fundo base 10 ganhou do base 100, ok? Então, Danilo, base 10 é melhor? Vamos mudar agora aqui o segmento. Vou agora para a parte de galpões logísticos, tá? Vou começar pelo outro famoso, HGLG. Com base 100, muito base 100, ó, R$141. Com o nosso R$100 de aporte não dá nem para comprar um, tá? Daria para comprar 0,7 cotas, mas vou colocar uma para poder fazer nossa simulação. Com este valor, eu compraria uma cota, que ela paga em média R$1,10 por mês, cai, pinga na sua corretora todo mês, cai lá na sua conta corrente, e ao final do ano ele me pagaria R$13,20. Ele paga um dividendo só de 9,3%, para quem pegou no começo do ano. E aí o que acontece, pessoal? A variação dele, ele valorizou bem,
de R$ 141,44 de janeiro, essa cota passou a valer R$ 155,36. Tá? Mais os dividendos, eu tive então aqui um total de R$ 27,42 por cota. Então, HGLG, 9,3 de dividendos. E com essa valorização, qual foi a rentabilidade? Vamos lá? Deixa eu ver se aqui eu peguei certinho. HGLG, uma cota, R$ 100. Ó, uma cota. Dá para comprar, ganha 1,10 que está ali, né, de dividendo. E vai aumentando esse 1,10 por mês, que eu vou comprando uma cota por mês. Ao final, somando o quanto também pagou de dividendo, mais a valorização, R$ 252,84 de lucro, legal. Mas, de fato, matematicamente, quanto que ele rendeu, valorizou aqui, né? Minha rentabilidade, 13,8%. Então, rentabilidade de 13,8%. Vamos comparar com outro de base 10. GARI ou GGRC são dois muito populares base 10. Vamos no GARI que eu acho que está um pouquinho mais barato. A galera se interessa pelo mais barato ou de menor valor, né? Falar que tá barato tá errado. Vamos lá, o GARI, pessoal. R$ 8,46 no início do ano. Pagou aí em média 8 centavos ao mês. No final do ano a gente pagou 96 centavos por cada uma cota que você comprou, tá? Então, nessa simulação, se eu investir R$ 100 por mês, dá para comprar quase 12 cotas, mas vou colocar 11 cotinhas, tá? Se eu comprasse no início do ano, ele ia me pagar um dividendo de 11,3%. Então, o dividendo dele, apesar de estar no formato diferente aqui de moeda, né? Dá para você entender que ele pagou melhor, então, do que o HGLG. Pagou melhor. Da mesma forma que o Habit pagou melhor que o MXRF, tá? E aí, quando você olha aqui, ele, no final do ano, teve uma leve valorização. Para quem investiu, pagou mais para fazer o mesmo investimento já ao final do ano, seu retorno foi de 10,6% do GARI, tá? Logo, o lucro na cota de 60 centavos, mais o que ele te pagou, 1,56. Como que esse é o comportamento disso ao longo do ano, até para a gente ver a rentabilidade lá no final? Então, eu fiz o primeiro aporte, no segundo aporte eu ganhei 88 centavos. Aí, Danilo, não são 8 por cota? Eu comprei 11 cotas, tá? E assim vai. Vai aportando, ganhando dividendos, vai valorizando. Ao final dos 12 meses, eu tive aqui R$ 68,64 das cotas que eu fui comprando. A valorização, ganho R$ 147,84. Danilo, mas você está com mais de 1.300 na conta. É porque aqui soma o aporte também, tá? A minha rentabilidade no GARI foi de 12,2%. Volta aqui, então, 12,2%. Então, o que você pode observar? Ele, mesmo pagando mais do que o HGLG, ao final a rentabilidade foi menor, porque ele valorizou menos do que o HGLG. Porém, ambos valorizaram. Tá? Então, veja que o combate lá no de papel, o base 10 ganhou. Aqui, o base 100 ganhou. Ué, Danilo, mas então no papel, tijolo diferencia? Não. Eu quero chegar com você à conclusão que não importa se é base 10 ou se é base 100. Precisa ter indicadores fundamentalistas bem embasados. Tem que olhar preço sobre o valor patrimonial, taxa de juros, como é que funciona, qual que é a taxa de juros futura, se aquele fundo ele tem boa diversificação nele. Então você tem que fazer várias análises para saber se ele é bom ou não. Ok, chegamos até aqui. E aí a conclusão que eu tenho, sabe todos aqueles fundos que eu falei no início do vídeo? Fiz uma comparação aqui. Foi essa que eu cheguei, pessoal. Então, da esquerda para a direita, tá? Começamos pelo Habit 11. Apesar de todos estes, ele é o que mais paga dividendos mensais, que pinga na sua conta, baseado na pequena desvalorização que ele teve ali, ele acabou rendendo menos. A rentabilidade foi de 5,1%. Depois veio por GGRC, que a rentabilidade foi de 10,4%, é um galpão. Depois outro galpão que é o GARI. HGLG é outro galpão. FATN é uma laje corporativa, um prédio, né? 14,6%. XPML11, 15,6%. MXRF, 20,7%. VISC, que é o shopping, 21,1%. E o RZTR, que é um de papel, né? Lastreada aí a questão dos fiagros, 21,7%.
Então, em primeiro lugar, quem teve a maior rentabilidade? Um de papel, tá? Que está lastreado aí os Fiagros, tá? RZTR. Porém, pessoal, lembrem-se, Homem-Aranha, todo mundo conhece Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O RZTR paga muito bem, mas a exposição ao risco é maior, tá? Então teve uma questão de risco que envolvendo ali, que deve ter, né? Deve não, com certeza influenciou e ele acabou tendo essa desvalorização. Dando então papel é ruim? Não. Olha o MXRF11, está lá em terceiro. Observe que não é o segmento que determina aqui. Dani, mas você não fala que papel, tijolo é melhor que valoriza. Realmente, tijolos valorizam, porque papel não vai valorizar ali os juros, né? A dívida não valoriza. Prédios, galpões, vai sendo reavaliado e vai valorizando a partir, né, ao decorrer dos anos. Porque a sua casa vale hoje, seu apartamento vale hoje, não é o mesmo valor de 20 anos atrás, valorizou. Mesmo assim, observe que o retorno que o RZTR proporcionou, baseado na valorização da cota, ele teve uma rentabilidade maior do que a dos demais. Tá? Então, a nossa comparação final, respondendo a nossa pergunta, o que é melhor, base 10 ou base 100? Não existe essa comparação. É uma comparação incorreta, tá? Porque depende dos fundamentos daquele fundo imobiliário. RZTR é um base 100, VISC base 100, MXRF base 10. XPML base 100, Patiene base 100, HGLG base 100, GARI e GGRC base 10. E o Habit aqui é um base 100 também. Então é que hoje tem poucos fundos base 10. Eles estão tentando se tornar mais populares. Mas não é errado você fazer essa comparação se é melhor porque é base 10 ou base 100. Você tem que estudar o fundo, conhecer ele, o segmento dele, entender se o gestor dele tem um histórico bacana, qual que é a estratégia, o perfil dele. É isso que vai fazer essa diferença, ok? Então, essa resposta aqui, RZTR11 ganhou nessa comparação de 2025. Quem tivesse iniciado os aportes em janeiro de 2025 até o final, a rentabilidade do RZTR seria maior comparado ao dos demais. Isso se repete em 2026? Todos os indicadores foram alterados, você precisa acompanhar. Tá? Então, acompanhe aqui com a gente, vamos entendendo quais são os melhores. Com a queda da taxa Selic já programada para esse mês de março de 2026, fato é que possivelmente os papéis vão começar a pagar menos, os tijolos devem valorizar. Então, se posicionando estrategicamente, já deveríamos estar posicionados nos tijolos, porque eles vão começar a valorizar, a gente vai ganhar na rentabilidade deles aqui, ok? E aqui uma comparação, tá, pessoal? Então, o RZTR ganhou, legal. Para fechar aqui, lembra do meu vídeo anterior, onde foi perguntado assim, né? A proposta do vídeo é: como lucrar 10 mil reais com ações? A pergunta aqui agora é: e como lucrar 10 mil reais com fundos imobiliários? Eu vou usar o RZTR como exemplo, porque foi o que teve maior rentabilidade. Então, o RZTR, pessoal, se eu fizer aqui, ó, eu usei o exemplo da JHSF, que nos nossos vídeos anteriores foi o que teve o melhor retorno. Vou mostrar aqui na tela para vocês, ó. Aqui, ó. Lembra desse vídeo? Quem viu o vídeo anterior? Com R$ 7.068,61 investidos, ela proporcionou em 2025 você lucrar 10 mil reais. Só que no ano de 2024 não foi bem assim, ficou abaixo da linha vermelha aqui, que é a linha do prejuízo, né? A linha do perigo aqui. Com o RZTR, este mesmo valor, se nós investirmos ele e dividirmos em 12 vezes, para ir aportando ao mês, daria R$ 589. R$ 589 eu consigo, então, são 7 cotas. Dá 6,95, ainda arredondei para cima, fui bonzinho, né? Então, vou comprar 7 cotas por mês com esses 589, aportando 589 durante 12 meses. Ao final, eu vou investir os mesmos 7.068 lá do JHSF, ok? Que valorizou mais de 120% lá. Aqui, no RZTR, que é o melhor dessa simulação que eu fiz, ó, tô aportando lá, comprando as 7 cotas mensalmente, ganhando meus dividendos, contando a valorização, com os dividendos que normalmente as ações não pagam constante mensalmente, tá? Ao final, com o mesmo valor investido lá no JHSF uma ação, quanto que eu ganhei aqui no RZTR, que é um fundo imobiliário? 1.676.
muito longe dos 10 mil que o JHSF deu. Aqui, ó, 21,7% de rentabilidade. Lá deu mais de 100% fácil. Poxa, então o JHSF é melhor? Não, sabe por quê? Depende do seu objetivo. Observe que aqui nos fundos imobiliários, você recebe constantemente, todo mês você recebe o pagamento, pinga na sua conta. Nas ações isso não acontece, depende da ação, da característica. Algumas pagam trimestral, ou seja, uma vez a cada 3 meses, semestral, ou seja, uma vez a cada 6 meses, ou anual, ou algumas nem pagam, porque elas reinvestem o valor para a valorização da própria empresa. Então, os fundos imobiliários pagam todo mês para você, então tem uma previsibilidade, isso é muito bom para quem quer renda passiva. E observe que nenhum ficou abaixo da linha vermelha, nenhum deu prejuízo. Ao contrário das ações, que elas explodem, pagam muito, legal, só que algumas ficam sim abaixo da linha vermelha e elas não têm a previsibilidade, não paga aquele valor para você todo mês. Aí então, pessoal, eu volto com a pergunta para você, né? O que é melhor, fundo imobiliário ou ação? Você conseguiu entender nesses exemplos? Primeiro, né? Base 10 ou base 100 já está respondido. Isso não é uma pergunta que se faz, depende, tem que estudar o fundo, tá? Tem bons fundos de base 10, tem bons fundos de base 100 e o retorno é proporcional ao valor investido. Tá? Então a rentabilidade vai ser de quanto ele te pagou de dividendo, a quanto ele valorizou. Então você tem que estudar, não importa se é base 10 ou base 100, tem que começar a investir. Primeira resposta, ok. Segunda resposta, o que é melhor, ação ou fundo imobiliário? Também depende do seu objetivo. O que nós observamos aqui? Beber uma aguinha. O que nós observamos aqui? A ação, ela tem o potencial de explodir, né? Mais de 100% aí de rentabilidade. Legal. O fundo imobiliário, ele é mais constante, a volatilidade dele é menor. Ele sobe menos, sobe mais devagar. Só que com esse potencial da ação explodir, a volatilidade, ela também pode cair. Viu que ela ficou abaixo da linha vermelha ali, causando um prejuízo? Os fundos nenhum ficou. Fundo tem uma questão de previsibilidade, então todo mês vai te pagando e subindo em escadinha. A ação, ela pode ficar estacionada e quando você menos esperar te dá um lucro. Ou tá longe do lucro, Danilo, caiu, desvalorizou. Você vai segurar ela, vai estudar ela, se for uma boa empresa ela vai valorizar, mas aí é longo prazo. E aí você tem que definir a sua estratégia. A minha estratégia hoje, como eu tenho pouco valor para aportar, aporto em média R$300 ao mês, eu comecei com os fundos imobiliários, porque ele me dá previsibilidade, todo mês ele me dá um retorno. Agora, com o meu aporte, mais o retorno que ele me dá de dividendos mensalmente, que ele paga para mim, eu estou ganhando pouco, essa rentabilidade de 20% ao ano, em média, mas está indo legal. E aí, agora estou aportando em menor percentual, menos, mas também em ação. Por quê? Hora ou outra, explode e eu me dou bem. Entendeu? Então, eu estou com as duas estratégias. Aí você tem que decidir qual é a melhor para você. De novo, sendo repetitivo, mas para ficar claro. Ação ou fundo, depende do seu perfil. Base 10 ou base 100, depende do fundo. Você tem que estudar ele e avaliar a rentabilidade. Ok? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês. E continue acompanhando aqui para saberem quais são os melhores fundos, para poder, nunca como dica de investimento, mas para poder direcionar você. Tenho certeza que você já viram muitos vídeos falando, o que é melhor, base 10 ou base 100? Mas nunca viram uma comparação na tela desse jeito. Para ficar claro, para você entender, chegar a essa conclusão sozinho. Tira o áudio, olha a tela, ia ficar fácil para você entender. Então, eu espero que isso tenha ajudado você. E, se de fato ajudou, faz aquele engajamento, tá? Curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa a notificação, que a ideia é sempre dar esse retorno positivo. Ok? Obrigado, então. Sobe o som. Valeu, um abraço. Tchau. Fazer revolução. Investir é pra todos, não é só pra quem nasceu rico. Começa com pouco, sem pressa, um passo por vez, eu fico contigo. Ação pra crescer o valor, tijolinho em fundo imobiliário, e blindam em dólar. Um tempero de Bitcoin, cenário lendário. Diversifica, estuda o risco. Disciplina todo dia faz sentido. Hoje esforço, amanhã sorriso. Renda passiva mudando o destino. Então se inscreva agora, vem pra cá. Curte o vídeo, deixa o like pra ajudar. Ativa as notificações, não perde nada. Cada pílula de 10 minutos pode vir a sua caminhada.